culto de oração aqui na Igreja Batista Boas Novas. Hoje que é dia 16 de dezembro de 2020, nós estamos tendo mais uma vez um culto apenas online. Nós não estamos tendo culto presencial devido ao fato de que nós estamos tomando algumas medidas de precaução, algumas medidas de segurança, devido ao fato de que alguns irmãos da nossa igreja e frequentadores e pessoas próximas foram acometidos aí por uma gripe. Eles fizeram um teste da Covid-19 e 3 pessoas que estavam bem adoentadas testaram negativo e uma pessoa testou positivo para a Covid, mas todos eles estão medicados, estão sendo acompanhados. Mas como a igreja acaba acolhendo bastante pessoas, achamos melhor aguardarmos aí uma semana ou mais alguns dias até conseguirmos monitorar todos esses irmãos. E se tudo correr bem, no domingo pela manhã, a Igreja Batista Boas Novas retornará aos cultos presenciais e também vamos transmitir os cultos, né? Sei que eles gostariam de estar aqui presente conosco, comigo, com Juliana, mas vamos usar dos recursos que Deus tem nos dado e agradeço a presença de vocês aí no seu lar, também os irmãos, né, de outras igrejas e também possíveis amigos que vão acompanhar a transmissão desse culto desta noite. Nós somos gratos a Deus em primeiro lugar, porque quando nós soubemos que vários irmãos estavam adoecidos e fizeram um teste, nós aproveitamos e nós começamos a clamar. Então, desde 2 dias atrás, às 11 horas da noite, toda a igreja tem sido convocada a orar uns pelos outros e nós acreditamos que muito daquilo que tem acontecido, inclusive com os resultados, tem a ver com a boa mão de Deus, né? Vamos continuar orando. Também somos gratos porque nosso irmão José, que é o pai da irmã Marinalva, ele precisa fazer uma cirurgia nos olhos de cataratas e ele já tinha perdido bastante a sua visão. Nós somos gratos a Deus. A dona Marinalva nos avisou agora há pouco que o pai dela no dia 23 vai fazer a cirurgia. Também é uma resposta de oração. Ele estava bastante aflito devido ao fato de que perdeu a visão. Será que essa cirurgia ainda sai esse ano? E em pouco tempo mesmo, né, saiu o resultado. Então ele vai fazer a cirurgia, vai internar no dia 23 agora, semana que vem, e vai fazer a cirurgia, que é motivo de grande alegria para todos nós. Vamos estar orando, principalmente os irmãos das Boas Novas, para que tenhamos um bom especial de Natal, porque vai haver agora dia 20, né, no próximo domingo, à noite, um especial de Natal. E também vamos estar orando para as coisas ocorrerem bem, principalmente com a vinda do pastor Daniel. Ele vem para as Boas Novas no dia 4, provavelmente, dia 4 de fevereiro. Ele está bem animado com a sua esposa, com seus filhos. E nós estamos regozijantes em ver aquilo que Deus tem feito com a Igreja Batista Boas Novas aqui no Guarituba. Muito bem, vamos ler um trecho bíblico. Hoje eu quero falar sobre missões, tá bom? Missões, eu quero apresentar o nosso novo projeto missionário. Eu gostaria que os irmãos das Boas Novas estivessem aqui para que a gente pudéssemos conversar juntos desse novo projeto, mas infelizmente não foi possível. Mas tenho certeza que vocês poderão junto comigo apreciar esse momento e orar junto comigo para que Deus possa abençoar a plantação dessa nova igreja na cidade de Arapoti a partir de fevereiro do próximo ano. O texto que escolho é o texto que melhor define missões para mim. Foi o texto que Deus usou há muito tempo atrás para trazer no meu coração uma convicção sobre missões. E o texto que leio é Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38. E daqui a pouquinho eu vou expor e vou trazer um desafio com base nesse trecho bíblico. Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38. Então, meu irmão, minha irmã, se você está me acompanhando nessa transmissão, pega sua Bíblia e confira comigo o trecho bíblico que leio. Mateus capítulo 9, 35 a 38. Diz assim a palavra do nosso Deus. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas,
pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Talvez você esteja pensando, né? Mas, pastor Mário, o mês de dezembro não é um mês que celebramos o Natal? E você tem toda a razão. E nós sabemos que Deus se fez homem na encarnação, e o nascimento de Jesus demonstra exatamente esse fato, Deus vindo até nós para ser o nosso Salvador. Então nós podemos dizer com toda a segurança que no Natal também celebramos missões, porque o próprio Filho de Deus, para fazer missões entre nós, ele teve que vir até nós. Então acredito que também seja um bom momento para falarmos de missões. Eu quero cantar com vocês o hino do Voz de Melodia, o hino de número 398, Eis os milhões, né? Pensando na grande multidão que Jesus via e trabalhou com elas para que eles conhecessem a verdade e fossem salvos por ele. Então vamos cantar esse hino, Eis os milhões, é o hino 398 do Voz de Melodia. Cantem comigo. Eis os milhões em terra tão medonha, jazem perdidos sem um Salvador. Quem lhes irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Se você pôde aí do seu lar cantar junto conosco esse hino que fala sobre missões. Irmãos, eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês o nosso novo projeto missionário,
e daqui a pouquinho eu vou trazer um desafio da palavra de Deus, né? Agora para o ano de 2021, nós estamos aí na expectativa, debaixo da direção e com grande entusiasmo de continuar fazendo missões, né? Tanto eu quanto a Juliana somos de fato apaixonados por missões. Nós não nos vemos fazendo outra coisa, exceto trabalhando com missões. E desde que Deus nos salvou, Deus tem colocado no nosso coração que outras pessoas precisariam e precisam ouvir do Evangelho. Então eu quero contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa trajetória e contar para vocês, falar com vocês das nossas expectativas para 2021. Então, no novo projeto missionário, nós estamos aí na iminência de executar na cidade de Arapoti, aqui mesmo no estado do Paraná. Muitos de vocês nos conhecem, mas deixe-me apresentar de maneira formal, né? Eu e Juliana somos membros da Igreja Batista Betel, lá de São Paulo. O nosso pastor é o pastor Ulisses, ele tem nos apoiado, ele tem nos incentivado, ele tem nos ajudado. A Igreja Batista Betel foi a igreja que me acolheu quando eu estava no meu segundo momento de estudos, né? Eu comecei os meus estudos aqui em Curitiba, mas eu dei continuidade e concluí em São Paulo. E a igreja que me acolheu na época foi a Igreja Batista Betel. Na ocasião estava o pastor Nathan Frey, também estava o pastor Weber, meu grande amigo. E juntos lá servimos a Igreja Batista Betel por bons anos, né? Com a saída do pastor Nathan Frey, pastor Ulisses veio, deu sequência àquele trabalho. E tanto eu como Juliana amamos aquela igreja, então nós somos enviados ao campo missionário pela Igreja Batista Betel. Nós somos agenciados, né, pela MBBF, uma missão batista brasileira fundamentalista. Desde 2011, né? 2007 nós fomos ao campo missionário. Em 2011 eu e Juliana fomos, a partir de então nós somos agenciados, né? Nós somos auxiliados pela missão batista brasileira fundamentalista. Deixa eu falar um pouquinho a você também da nossa formação. Juliana, ela se formou no curso de Educação Cristã aqui em Pinhais, no Seminário Batista Regular do Sul em 2006. Não pense você que nós paramos de estudar, nós buscamos ainda nos preparar cada vez melhor para que possamos ensinar. A Juliana, ela se graduou em Pedagogia em 2015 e desde então ela tem me auxiliado, tem sido um grande braço, uma grande auxiliadora, principalmente me ajudando com as crianças, me ajudando aí com as mulheres da igreja. E nos aconselhamentos. Eu me formei no curso bacharel em teologia pelo Seminário Batista Esperança, né? A Igreja Batista Esperança também foi uma igreja que me acolheu, né? Quando eu comecei os meus estudos aqui no Seminário Batista Regular do Sul, eu fiz 2 anos aqui, eu transferi os meus estudos para São Paulo, a Igreja Batista Betel me acolheu, e a Igreja Batista Esperança também me acolheu. Na ocasião, o pastor Marvin, pastor Sérgio, foram grandes amigos, foram grandes conselheiros. Eu concluí os meus estudos em 2007, no ano que eu me casei. E eu sou grato pela vida do pastor Sérgio, pela vida do pastor Marvin, que me ajudou bastante, inclusive cedendo para mim um dos apartamentos lá da igreja, para que eu pudesse ficar no Santa Cruz, que é o bairro, para que eu não precisasse voltar para o Cocaia, que era longe, haja vista que eu aproveitei o máximo que eu pude daquele seminário. Eu estudava de manhã, fazia todas as matérias, estudava à noite também. Lá no seminário eles tinham aula na parte da manhã e na parte da noite, e eu era muito ávido, ainda sou muito ávido por estudar a Bíblia, por querer aprender. E lá no seminário, o pastor Sérgio com o pastor Marvin permitiu que eu ficasse nos alojamentos, né? Na época eu era solteiro ainda, e eu sou grato a Deus por essa instituição que muito contribuiu
para minha formação acadêmica. Então eu me formei no curso bacharel em teologia em 2007. Em 2016 também me graduei em pedagogia, aproveitando aí essa possibilidade de continuar aprimorando, aprendendo e tudo aquilo que nós temos estudado, né, tanto no seminário como nessa faculdade, nos tem auxiliado para poder servirmos melhor a Deus. O nosso primeiro trabalho missionário foi em 2008, né? 2007 para 2008, logo depois que eu me formei, logo depois que eu e Juliano nós nos casamos, nós fomos para a cidade de Diamantina, né? Diamantina é uma cidade mineira. Diamantina está a aproximadamente 300 quilômetros de Belo Horizonte. Nós somos gratos porque na ocasião quem fez a ponte conosco foi o pastor Antônio, foi da Igreja Batista de Contagem. Na época ele que estava auxiliando a igreja lá em Diamantina, ele nos contatou, eu e Juliana fomos primeiro em 2007 fazer uma escola bíblica de férias, primeiro. Em 2008 nós fomos para Diamantina liderar aquela congregação, né? E na ocasião, para nós foi uma grande bênção, né? Fomos muito bem acolhidos. Isso não quer dizer que nós não tivemos desafios e lutas, foram grandes lutas, grandes desafios, mas eu louvo a Deus por aquela igreja agora está com um missionário, e eles, graças a Deus, estão caminhando bem. Eu lembro que na ocasião nós fizemos vários trabalhos evangelísticos no bairro, nas escolas de lá, pessoas se converteram, pessoas se batizaram, e eu me recordo que nós fizemos uma campanha, levantamos um recurso, levantamos na época, acho que foi em 2009, nós levantamos 13 mil reais na época, e o pastor que está agora, o pastor missionário, eles deram entrada, compraram um terreno, eles estão aí na elaboração de construir uma igreja lá em Diamantina, né? Então nós somos gratos, fizemos amigos, né? A Igreja Batista lá de Diamantina nos sustenta, alguns irmãos de lá generosamente têm mandado algumas ofertas para nós, e eu não vejo a hora e uma oportunidade de rever esses irmãos. Então nosso primeiro trabalho foi em Diamantina. Nós servimos lá por 2 anos, de 2008 a 2010. Na sequência, nós iniciamos um trabalho em Jaguariaíva. Na ocasião, quem mediou foi o pastor Ulisses, né, que é o meu pastor lá da Igreja Batista Betel, ele que fez a ponte conosco. Na ocasião, fomos visitar o missionário que estava lá, estava de saída, e nós fomos com um projeto específico de revitalização. E nossos planos iniciais era permanecer lá 5 anos, mas nós permanecemos lá 6 anos. E eu diria que muito daquilo que eu aprendi sobre missões, eu aprendi lá naquela igreja, uma igreja extremamente acolhedora. Eu aprendi muitas lições naquela igreja, né? Várias pessoas se converteram, né? Várias pessoas foram batizadas, várias delas foram discipuladas. Inclusive muitas delas estão lá hoje servindo a igreja junto com o pastor Sérgio. O pastor Sérgio é o pastor local lá da igreja, tem feito um excelente trabalho lá na igreja, como a gente, não sem lutas, não sem desafios, mas ele com a irmã Aline, os seus filhos são uma bênção lá naquela igreja. Eu o conheci aqui em Boas Novas, inclusive ele foi para a igreja lá de Jaguariaíva, debaixo da nossa recomendação. Ele tem sido uma bênção naquela igreja. Nós iniciamos o trabalho em 2010 e encerramos o trabalho em 2016, né? Foram 6 anos, né? Depois que nós encerramos o trabalho, deixamos um pastor local, nós viemos para cá, nós viemos para Piraquara, né? Na ocasião, um ano antes, o pastor Samuel entrou em contato conosco. Nós, na época, estávamos servindo em Jaguariaíva. O pastor Samuel da Igreja Batista Salem nos contatou e ele nos fez um convite para que pudéssemos vir para as Boas Novas. Na ocasião, a igreja estava fechada devido ao fato de que havia um templo de madeira. Em 2014, eles decidiram que iriam desmanchar o templo de madeira e os membros iriam para a Igreja Batista Salem
e eles iriam iniciar uma obra construindo uma igreja de alvenaria. E durante 1 ano e meio aproximadamente, tanto os irmãos de Salem como os irmãos de Boas Novas, também com a ajuda de algumas outras pessoas, eles conseguiram levantar esse prédio do qual nós temos hoje aqui, do qual nós temos cultuado o nosso Deus. Então, em junho de 2016, nós viemos para cá com um projeto semelhante ao projeto que executamos em Jaguariaíva. E graças a Deus, já se passaram 54 meses, né? 54 meses, quer dizer que nós estamos aqui há 4 anos e meio. 4 anos e meio. E nesse período, graças a Deus, nós temos servido ao Senhor. A igreja tem sido edificada, vários irmãos que estão servindo. Vocês têm acompanhado as postagens. Eu sou uma pessoa que publico muita postagem, eu tento atualizar o máximo que eu posso as pessoas do andamento dos projetos missionários do qual eu e Juliano estamos à frente. E vocês têm vindo. Eu acredito que todos os irmãos aqui de Boas Novas servem, eles têm aptidões para servir, os homens servem com pregações, pode contar com eles, com a regência, pode contar com eles para me ajudar com as crianças, me ajudar com os jovens e adultos. Todas as irmãs da igreja aqui em Boas Novas servem, seja no berçário, seja no culto infantil, seja no clube, seja nos jovens, elas são prontas e dispostas, né? Eu tenho aprendido muito com essa igreja, principalmente em ver a disposição que esses irmãos têm em servir ao nosso Deus. Também pessoas se converteram, graças a Deus, pessoas se batizaram, pessoas se tornaram membros, e hoje nós temos um grupo aproximadamente de 30 membros, né? Uma frequência média de 42 pessoas, né? Lógico que essa frequência ela oscila, mas é uma frequência média de 42 pessoas, mas nós somos hoje em 30 membros, né? Eu posso dizer a você seguradamente, todos eles têm cumprido uma escala e têm servido com muita dedicação. Eu tenho muito orgulho, muita satisfação de ver os irmãos servindo aqui na igreja. Muitos deles já estão pregando, como eu falei, já regem, vários deles já estão tocando, auxiliando nos cultos. Eu louvo a Deus pela vida de cada um deles, Agora no mês de dezembro, nós recebemos o pastor Daniel, ele veio com sua família, a fim de ser sabatinado pela igreja. E a Igreja Batista Salem, que é a igreja mãe desta igreja aqui, eles vieram, alguns irmãos vieram representando a igreja, participaram, ouviram o pastor Daniel ser sabatinado, ser inquirido sobre filosofia de trabalho, sobre as suas convicções. E graças a Deus, depois de várias perguntas que foram feitas, o pastor Daniel respondeu de modo satisfatório. A igreja ficou muito contente com as respostas do pastor Daniel. A igreja se reuniu aproximadamente uns 20 dias depois de estarmos em oração e tudo mais. A igreja decidiu por unanimidade. Isso, unanimidade, né? Decidiu receber o pastor Daniel, que virá aqui à igreja a partir do dia 4 de fevereiro. Estamos orando para que Deus possa abençoar esse obreiro, ele possa dar uma continuidade a esse trabalho aqui em Boas Novas. Muito bem, com a chegada do pastor Daniel, tanto eu como o Juliano, nós vamos dar início a um novo projeto, né? Só que esse novo projeto, para mim e para a Juliana, vai ser um grande desafio, porque desde que eu fui para missões, eu fui para auxiliar igrejas, né? Revitalizando igrejas, trabalhando na parte espiritual, trabalhando com muito afinco na parte evangelística, na parte administrativa, e pela primeira vez nós vamos lidar com uma plantação de uma igreja, né? Não tem uma igreja batista em Arapoti, então o meu desejo desta vez, Deus tem direcionado o meu coração e também o coração da minha esposa, para que a gente nós nos mudemos para Arapoti e a gente plante uma igreja naquela região. Aquela região é chamada Centro Oriental Paranaense. Lá tem várias cidades, né? Então nós estamos indo, a partir de fevereiro, iniciar o nosso quarto projeto missionário. O primeiro foi em Diamantina, o segundo em Jaguariaíva
o terceiro aqui, em Boas Novas. Nós estamos então indo para o nosso quarto projeto missionário. A cidade de Araputi foi fundada em 1934 e ela foi emancipada em 1955. Isso quer dizer que a cidade tem no total 86 anos. Deixa-me dar aí uma perspectiva de localização, né? Qual é a distância, né? Eu sou de São Paulo, né? São Paulo capital. Se nós medirmos a distância de São Paulo até Araputi, são 420 quilômetros, ok? Então, de São Paulo a Araputi, 420 quilômetros. Nós estamos agora em Piraquara, né? Daqui de Piraquara, daqui da cidade de Piraquara, do bairro de Guarituba até Araputi, são 290 quilômetros, né? Razoavelmente perto. E de Jaguariaíva, né? O trabalho anterior, né? São 25 quilômetros, né? Então a gente vai estar bem pertinho lá do pastor Sérgio, a irmã Aline, dos amados irmãos lá da igreja, né? Vamos estar a 25 quilômetros. E para vocês entenderem o porquê de Araputi, antes mesmo do pastor Samuel nos convidar para que nós viéssemos para cá, um pouco antes, entre alguns irmãos da igreja, principalmente o irmão Osvaldo, né? O seu Osvaldo, ele tem um grande amor por missões, né? E a igreja, inclusive, lá em Jaguariaíva, começou na casa dele. Uma vez ele comentou comigo, né? Pastor Mário, né? Por que não começar um trabalho aqui nas cidades vizinhas? Na ocasião eu ouvi aquilo, não respondi nada. Eu falei, quem sabe um dia no futuro, né? E ele tem um grande amor por missões. Inclusive, eu posso confessar e confidenciar a vocês, muito daquilo que eu entendo de generosidade, eu aprendi com ele, viu? Pensa aí num homem generoso, né? Eu aprendi muito sobre contribuição com esse servo. E naquela ocasião eu coloquei esse projeto, esse desejo, né, na gaveta, né? E logo depois que nós viemos para cá, nós pensando num novo trabalho, numa nova possibilidade, a primeira coisa que Deus trouxe no meu coração, a primeira memória, o primeiro desejo foi a cidade de Araputi. Por que não plantar uma igreja batista, fundamentalista, naquela cidade? Pois bem, foi a partir daí que nós temos então configurado e temos aí publicitado. Nós não fizemos isso antes porque nós respeitamos aí a igreja decidir a respeito do seu pastor local, né? A igreja onde o pastor Daniel está, que eles também soubessem, né, da saída dele para vir para cá e tudo mais. Então no tempo certo nós estamos divulgando, então nós não divulgamos nem antes e nem depois, né? Nós respeitamos aí algumas etapas a serem cumpridas, né? Então a partir dessa semana que na verdade eu estou deixando público, né, esse novo trabalho que nós vamos estar iniciando, e na verdade vamos ter pouco tempo, né? Porque nós estamos aí no finalzinho do mês de dezembro, nós vamos nos desligar daqui no dia 31 de janeiro, inclusive no dia 31 vai ser o culto de despedida, no dia 1º e dia 2 nós estamos já indo para o nosso quarto projeto missionário. Então, outra informação relevante, segundo o IBGE, a população estimada é de 28.300 pessoas. Né? Essa é a população estimada, 29 mil, vamos arredondar para mais, né? É interessante também nós notarmos que aquela região centro-oriental paranaense só tem 2 igrejas batistas, né? Uma igreja que foi plantada em Ponta Grossa, a partir da igreja Batista Maranata, né? Tem uma igreja em Ponta Grossa, e a outra igreja que foi plantada em Jaguariaíva, né? Começando com o Dr. Osvaldo, e depois o pastor Jorge foi para lá plantar essa igreja. Mas nós temos apenas 2 igrejas batistas, né, regulares, igrejas batistas fundamentalistas naquela região. E por que não, né, considerar a possibilidade de plantarmos outras igrejas batistas, né, naquela região? Para você ter uma ideia da nossa estratégia, né, o que nós estamos considerando a princípio é nós nos instalarmos em Araputi, porque nós queremos plantar uma igreja em Araputi, né? Um novo trabalho vai ser lá. Nós já temos uma igreja estabelecida lá, né? Uma igreja que já está servindo o Senhor, né? Já estão cumprindo o seu propósito, né?
de ter sido plantado naquela região. Mas se vocês observarem, existem várias cidades no entorno que nós estamos considerando com muita presteza começarmos, né, pontos de pregação, né? Nós temos, por exemplo, a cidade de Venceslau Braz. Nós podemos considerar, são aproximadamente 60 quilômetros de distância, né? Venceslau Braz, podemos começar um ponto de pregação lá, por que não, né? Nós queremos. Também tem a cidade de Sengés. Nós temos Piraí do Sul, Ventania e Baiti, né? Então, se você for considerar um raio de 60 quilômetros de distância, nós temos várias cidades que nós poderíamos começar um ponto de pregação, né? Arapoti tem 28 mil habitantes, né? Jaguareíva tem 34.800 habitantes, Sengés 19 mil, Piraí 25 mil, Ventania 12 mil habitantes, Ibaiti 31 mil e Venceslau Braz 22.400 habitantes. Então nós podemos perceber que existe um campo, né? Um campo verde, né? Um campo muito bom para semearmos a palavra de Deus, né? Então Deus tem nos conquistado para que a gente possa iniciarmos um trabalho em Arapoti. E o meu desejo, todo missionário tem um sonho, né? O meu sonho é fazer dessa igreja, dessa igreja uma referência missionária, né? Que possamos, através da igreja lá em Arapoti, plantarmos outras igrejas nessa região. E nós queremos começar sim, vamos fazer isso com um ponto de pregação. Como que funcionaria a nossa estratégia, né? Os primeiros passos. Eu e Juliana vamos nos instalar na cidade de Arapoti em fevereiro de 2021 e a partir de então vamos iniciar um ponto de pregação. Não tem uma igreja lá em Arapoti, ok? Então nós vamos começar com um ponto de pregação. Nós estamos orando, né? Recentemente eu estive em Arapoti, algumas semanas atrás, para fazer uma pesquisa de campo. Então nós já temos uma ideia, um lugar que nós vamos começar aí, um estudo bíblico, né? Nós vamos começar aí com um ponto de pregação. Então essa seria a nossa primeira estratégia, começar com um ponto de pregação logo após nós nos instalarmos na cidade. O segundo passo, né? Em seguida vamos alugar um imóvel para as reuniões, contando com o apoio de alguns irmãos valorosos, irmãos em Cristo, residentes e domiciliados em Arapoti, né? Lá na cidade de Arapoti nós já temos a informação, nós já temos conversado a duas famílias, né? Duas famílias cristãs que nos poderão ajudar, e eles já têm demonstrado esse interesse. Eles são membros da Igreja Batista em Jaguareíva, mas eles são residentes e domiciliados em Arapoti, né? Inclusive, um dos objetivos que eu tive algumas semanas atrás foi ir até Jaguareíva e conversar com o pastor Sérgio. Para mim era muito importante o apoio dele, a bênção dele, graças a Deus. Ele é um homem muito apaixonado por missões também e tem nos apoiado. E ele não vai ter nenhum problema em ceder essa família, que é o irmão Oswaldinho, Stephanie. E também tem esse novo casal que eu não conheço ainda. Nós vamos nos conhecer ainda nessa próxima viagem que eu vou fazer para lá. Mas tem um outro casal que vai estar nos apoiando. E provavelmente nós vamos começar esse ponto de pregação com no mínimo aí 8, 9 pessoas, né? No mínimo 8 ou 9 pessoas. E é a partir desse grupo que nós vamos aí na estratégia de alugar um imóvel, né? Até que a gente consiga, né, dar sequência, alugar um imóvel e fazer as atividades nesse imóvel, né? Que vai ser o centro de capacitação para que a gente possa servir ao nosso bom Deus. Então esse seria o passo número 2. O passo número 3, vamos gradativamente investir em evangelismo pessoal. Não foi diferente em Diamantina, não foi diferente em Jaguareíva, não foi diferente aqui em Boas Novas, né? Nós vamos investir em evangelismo pessoal, visando aí a conversão de pessoas. Nós sabemos que o nosso trabalho é levar o evangelho, quem converte é o Espírito Santo, mas nós vamos pregar o evangelho na esperança que Deus salve pessoas,
salve essas pessoas e eles possam, após a conversão, né, crescer através dos estudos bíblicos, isso sem negligenciar, né, esses irmãos que vão estar lá nos auxiliando, né, na edificação dos santos. No decorrer do tempo, na medida em que Deus acrescenta à igreja os que vão sendo salvos, porque esta é uma verdade, né? Quem faz a igreja crescer é o Senhor Deus, né? Nós somos para Deus meros instrumentos, né? E eu quero que Deus me use como seu instrumento, assim como você também deseja isso, né? Deus vai acrescentar à igreja os que vão sendo salvos. Nós vamos trabalhar com discipulado, né? Nós temos feito isso, inclusive aqui em Piraquara nós estamos com uma classe de discipulado, né? Já passamos por 4 lições, provavelmente com a chegada do pastor Daniel, ele que vai dar continuidade a alguns dos trabalhos que estão em andamento, mas o trabalho discipulado ele é muito importante para o crescimento de uma igreja, né? Visando o batismo desses novos convertidos, em seguida a membresia. Na igreja nós vamos treiná-los para que eles possam servir a Deus usando os seus dons, né? Esse é o objetivo, né? Uma vez uma pessoa se convertendo, sendo discipulada, batizada, ela se torna membro de uma igreja. Ela vai ser treinada para que ela possa fazer a mesma coisa que nós temos feito. Eles também vão pregar o evangelho, eles também vão discipular pessoas, eles também vão servir a Deus com os seus dons. Então isso é muito importante. E no tempo certo, né, sem correria, com muita seriedade, nós vamos desafiar tanto a igreja local como outras igrejas para que nos apoiem, né, para que a gente consiga comprar um terreno, né? Os terrenos lá não são tão caros, né? Um terreno aproximadamente 8 por 25 custa aí na faixa 60 mil reais, né? 8 por 25. Então, se Deus nos agraciasse, né, que a gente consiga comprar 2 lotes, daria mais ou menos 120 mil reais. Em Arapoti não é tão caro, né, adquirir uma propriedade, mas a gente pode começar aí, pensar na possibilidade de fazermos uma campanha, começando com os próprios membros da igreja, poupando dinheiro, né, planejando bem essas questões, para que a gente consiga adquirir o mais breve possível um ou 2 lotes, para que a gente possa então construir um templo e a igreja possa então ser plantada e ser organizada naquela cidade. Deus tem levantado igrejas locais e irmãos em Cristo para nos apoiar financeiramente. Atualmente contamos com menos de 50% da nossa renda missionária. Estamos tranquilos quanto ao suprimento das nossas necessidades pessoais, pois sabemos que Deus levantará igrejas, irmãos em Cristo, para nos apoiar. Esse, na verdade, é a parte mais desafiadora para um missionário, né, que é levantar sustento. Confesso a vocês, né, não é uma área que eu gosto muito de mexer, inclusive é uma área que eu me constranjo muito, mas infelizmente nós não vamos conseguir fazer missões se irmãos e igrejas locais não nos apoiarem. Eu sou grato a Deus mesmo, porque várias igrejas e vários irmãos têm nos ajudado. Eu sou grato a Deus. Mas sempre quando há uma mudança de campo, né, o missionário ele passa aí por um desequilíbrio financeiro. Não por má gestão, mas porque existe aí uma administração que precisa ser feita, né? O nosso sustento, por exemplo, ele vem 50% da igreja local da qual nós estamos servindo, né? Então, como nós vamos trabalhar num novo projeto e lá não tem uma igreja local, então é mais que razoável que eu perdesse 50% da minha renda, né? E uma vez sabendo disso, não é algo que eu me desespero, não é algo que eu fico apreensivo, não, pelo contrário. Eu e Juliana, nós estamos extremamente tranquilos, mas nós queremos desafiar novas igrejas e novos irmãos em Cristo que possam também fazer parte desse projeto e nos apoiar. Isso se for do agrado de vocês, né? E entre em contato comigo se você tem a intenção de apoiar esse projeto. Certamente no futuro, quando nós começarmos a estudar, comprar um terreno, construir a igreja, nós vamos entrar em contato não somente com a Igreja Batista Boas Novas, mas vários outros irmãos para que possam, junto conosco, plantar uma igreja naquela região.
Pois bem, irmãos, eu estou compartilhando um pouco com vocês daquilo que nós vamos fazer logo após a nossa saída, né? Nós estamos aí em oração e nós estamos aí num engajamento profundo, né? Para que a gente possa fazer esse trabalho com toda a excelência, assim como nós já temos feito. Talvez você esteja aí sentado no seu sofá, sentado aí na cadeira da sua mesa de estar, e você fica pensando, o que leva um homem, o que leva um casal a deixar a sua casa, deixar aí talvez uma profissão, um trabalho secular promissor, para submeter a essa situação, né? Ir para missões, plantar igrejas, o que leva uma pessoa fazer isso? Então eu gostaria de compartilhar com você nessa noite o que me levou a fazer isso, né? Deixar a minha casa, deixar a minha profissão para me submeter à igreja, às igrejas e servi-las, né? Porque na verdade eu não somente lidero a igreja, né? Eu tenho ensinado, inclusive quero ensinar com o meu exemplo, eu quero servir a igreja. O que leva uma pessoa a fazer isso? Então eu quero trazer uma breve reflexão, sei que já falei demais, mas eu quero trazer uma breve reflexão, o que leva uma pessoa a ir para o campo missionário. E para isso, mais uma vez, eu quero olhar para Jesus Cristo. Mateus capítulo 9 é o texto, mais uma vez, que Deus usou para me ensinar sobre missões. E Mateus capítulo 9 revela como é que Jesus fazia missões. Eu creio, mais uma vez, que esse texto é o texto que melhor define missões, né? O texto diz assim: é por causa disso que eu estou aqui, né? É por causa disso que eu estou aqui falando com vocês. É por causa dessa história, desse ensinamento, desse exemplo, que no dia 31 eu vou me despedir com muita dor no meu coração desses irmãos, e no dia 1º vai estar chegando um caminhão. Nós vamos estar tirando a nossa mudança, colocando o caminhão, e a gente vai estar partindo, né, para o novo campo, né? Muitas impossibilidades, mas uma certeza, né? Aquele que começou boa obra em vós, em mim, ele há de completá-la. Esse texto bíblico diz assim, esse é o exemplo que eu tenho, é isso que me motiva. Diz o texto: e percorria Jesus todas as cidades, né? Eu estou pensando em Araputi, Sengés, Piraí, Venceslau, Ibaiti. E Jesus fazia isso, ele percorria todas as cidades. Quem me dera ter essa energia, essa vontade do Senhor. Eu quero seguir esse exemplo, meus irmãos. Espero que você também se sinta inspirado, motivado, entusiasmado, né? Fazer igual ao nosso Senhor. Ele percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. E esses discípulos sou eu, é você que está aí em casa, é você que está aí sentado no seu sofá, sentado com seu filho, com a sua filha, na presença da sua esposa. Jesus se dirigiu aos seus discípulos, a nós, naquela ocasião os 12, né? Mas também a nós. Então se dirigiu aos seus discípulos, a seara na verdade é grande. Ele está se referindo ao mundo. A seara é muito grande. E é mesmo, né? Imaginar que naquela região centro-oriental paranaense há apenas 2 igrejas batistas. Você viu um pouquinho da quantidade de pessoas? E talvez dezenas delas nunca ouviram falar de Cristo? A seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Irmãos, quando eu ouvi essa pregação, foi aproximadamente uns 3 meses depois da minha conversão. Teve uma conferência missionária. E o pregador estava usando esse texto. Quando ele falou
mas os trabalhadores são poucos, aquilo, confesso a você, né, foi uma flecha que cravou no meu coração. Os trabalhadores são poucos. E eu pensei, o que é que eu estou fazendo na minha igreja? Então eu me levantei, eu fui à frente, eu fui no apelo e falei, Deus, 3 meses depois da minha conversão, 3 meses depois, eu falei para Deus, Deus, eu vou. Pode contar comigo. E eu pretendo estar envolvido com missões até Cristo voltar. Eu vou. Rogai, pois, ao Senhor da seara, versículo 38, que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar? Querido Deus, assim como o Senhor falou comigo há muito tempo, peço que o Senhor também fale aos meus irmãos. Eu peço a Deus que por meio dessa pregação o Senhor levante talvez um casal, talvez um jovem, uma jovem, talvez uma criança que está assistindo, a ter um grande desejo de fazer missões, sabendo que o Senhor as sustentará. Em nome de Jesus, amém. Quando eu estudo esse trecho, eu aprendo 2 principais lições a respeito de Jesus que eu quero fazer. 2 principais lições. E a primeira lição que eu aprendo é que Jesus tinha disposição para fazer a vontade de Deus. Eu quero ter, tá bom? E você? Eu creio que se você está me assistindo, você também deve e tem também um desejo de ter essa disposição de fazer a vontade de Deus. E qual seria a vontade de Deus para Jesus? O texto fala, né? Que ele ensinasse nas sinagogas, que ele pregasse o evangelho do reino e que ele curasse toda sorte de doenças e enfermidades. Essa era a vontade de Deus para Jesus. E o que foi que ele fez? Jesus se dispôs em fazer a vontade de Deus. Então o primeiro ensinamento, né, claro, cabal, explícito, é que Jesus tinha uma disposição para fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, eu também quero ter essa disposição de sempre fazer a vontade de Deus e não a minha. Espero que você nessa noite seja ferroado pelo Espírito Santo. Que a sua consciência, meus irmãos, seja convencida de que você também deve se dispor, se levantar e percorrer esse caminho para fazer a vontade de Deus. E eu vejo, porque o melhor capítulo que explica esse texto é o próprio capítulo 9. E a gente vê Jesus percorrendo. Se você ler comigo o versículo 1, fala que Jesus ele passou do outro lado e foi para a sua própria cidade. Será que um dia Deus vai me mandar para Sorocaba? Talvez Deus me mande um dia para Sorocaba. E eu irei, se Deus me mandar para lá. O texto fala que Jesus entrou num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. De onde você é mesmo? Pensa aí, fala o nome da sua cidade que você nasceu. Imagina Deus mandando você, talvez hoje você está ainda residente na sua cidade, sua cidade natal, né? E se Deus mandasse você para a sua própria cidade? Ok. Olha que interessante, Jesus percorria todas as cidades, inclusive a sua própria. E quando Jesus chegou na sua própria cidade, você vai notar, no mínimo, 5 ocorrências. Veja a disposição dele em atender 5 ocorrências. A primeira ocorrência que nós vemos aqui está no versículo 6, 9:6. Na verdade, é o versículo 2. O 6 está a forma como ele trabalhou com essa primeira pessoa. Versículo 2 do capítulo 9. Eis que lhe trouxeram um paralítico. Levaram para Jesus uma pessoa paralítica, deitada num leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: tende bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Se você ler comigo o versículo 6, que eu acho que é um dos versículos mais formidáveis do capítulo 9. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade. Olha só.
para perdoar pecados. O Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então vamos falar para as pessoas irem a Jesus Cristo, porque Ele tem autoridade na terra para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então nós temos aqui a primeira ocorrência. Jesus chegou na sua cidade, eles conhecendo quem era Jesus, trouxeram um paralítico, e Jesus teve uma tremenda disposição para curar e perdoar aquele homem que foi curado, saiu andando. A segunda ocorrência está no versículo 18. A segunda ocorrência, versículo 18, diz assim a palavra de Deus, é a segunda ocorrência. Enquanto essas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha morreu. Veja só que situação, minha filha morreu, agora mesmo, mas vem e põe a mão sobre ela e ela viverá. Você conhece essa história? É a filha de Jairo, um chefe. Minha filha morreu. Veja a importância de Jesus estar nessas localidades, nessas cidades, nesses povoados. No versículo 25, veja o que aconteceu. Retirai-vos, porque a menina não está morta, a menina está dormindo. E riam dele. Versículo 24, versículo 25. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão. Imagina só, ela tinha morrido. Jesus a tomou pela mão e ela se levantou. A terceira ocorrência está situada quando Jesus estava a caminho da casa desse chefe. Está entendendo? Jesus, ele foi à casa desse homem. Ele entrou no quartinho da menininha. Ele ressuscitou a menininha. Quando ele estava a caminho, veja o que aconteceu, versículo 20. Versículo 19 primeiro. E Jesus, levantando-se, estava indo para a casa desse chefe. E Jesus, levantando-se, o seguia também os seus discípulos. Eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo, sofrendo, angustiada de uma hemorragia. 12 anos sem cura. Imagina a angústia dessa senhora. Veio por trás dele e tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curado. E Jesus, voltando-se e vendo, disse: tem bom ânimo, minha filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou saudável, ficou sã. Essa é a terceira ocorrência. Primeiro, Jesus chegou na cidade, trouxeram o paralítico. Jesus falou: perdoados estão os teus pecados, levanta-te e anda. Continuou a sua caminhada, veio um oficial, veio um chefe, minha filha morreu. Ele foi na casa da menina morta e ressuscitou a menina. Quando Jesus estava indo na casa da menina morta, uma mulher que padecia 12 anos, não havia médico que ajudasse aquela senhora. Ela simplesmente tocou-lhe na orla e foi curada instantaneamente. São 5 ocorrências, não para aqui não. Quando Jesus saiu da casa daquele oficial, veja o que aconteceu. Versículo 27. Partindo Jesus dali onde? Da casa do chefe. Qual a menina havia ressuscitado. Morreu, ele a ressuscitou. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado na casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazê-los ver? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou-lhe nos olhos: faça-se conforme a vossa fé. Versículo 30. E abriram-se-lhe os olhos. Jesus os curou. É a quarta ocorrência. Quarta ocorrência. Jesus se retirou daquele lugar.
Sabe o que aconteceu? Alguém lhes trouxe um mudo, um jovem endemoniado. Quinta ocorrência. Jesus expeliu o demônio e curou um menino mudo que voltou a falar. Tá bom para você? E depois de todos esses acontecimentos, Jesus é registrado o seguinte fato. E percorria Jesus todas as cidades. Ele está narrando o que tinha acabado de acontecer. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então a gente vê essa disposição de Jesus em socorrer as pessoas. Como que você, meu irmão, pode fechar os olhos e não atender a esse pedido, a esses pedidos? Quando o pastor Samuel entrou em contato comigo para que eu viesse para as boas novas, como que eu poderia na ocasião lhe falar não? Talvez o que mais me dói hoje como missionário é algum pastor, é algum irmão entrar em contato comigo, isso tem acontecido, e eles falam assim: venha para nos ajudar. Gente, nós temos tanto trabalho, a seara é tão grande, e às vezes a gente vai ter que depender de Deus para escolher qual é o lugar que o Senhor me quer agora. Porque se eu pudesse, eu iria em todos os lugares. Como poderiam os irmãos negar um pedido? Vamos plantar uma igreja, há pessoas perdidas lá que precisam ouvir o evangelho. Como que eu posso não ir? Como que eu poderia não vir? Isso nos leva a uma segunda postura que Jesus tinha, que eu não tinha. Eu passei a ter por causa dele. O texto diz, versículo 36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, eu sempre fui, antes da minha conversão, uma pessoa extremamente egoísta. Eu só pensava em mim, só em mim. Eu não me importava com ninguém. Depois da minha conversão, eu aprendi com o Senhor Jesus a ter compaixão de pessoas. Compaixão é uma disposição no coração de se colocar no lugar daquela pessoa e ver a sua angústia, e ver a sua aflição, e voltar-se para o meu lugar e pensar: o que é que eu posso fazer para aliviar aquela dor? O que eu posso fazer para ajudá-la a carregar a sua carga? Seja uma oração, seja ir lá levar uma palavra de incentivo, seja lá e ficar junto com a pessoa. O que é que eu posso fazer? Isso é compaixão, é se colocar no lugar da pessoa, é tomar as dores dela para si. E nós vemos Jesus tendo compaixão desse paralítico. Nós vemos Jesus tendo compaixão desse pai que perdeu a sua filha. Nós vemos a compaixão de Jesus por essa mulher que sofria há 12 anos de uma hemorragia. Nós vemos a compaixão de Jesus por aqueles 2 cegos. Nós vemos a compaixão daquele jovem que estava possuído por um demônio, ainda mudo. O texto fala, esse texto narra não um acontecimento posterior. Esse texto do versículo 35, ele narra um contexto anterior. Quando Jesus chegou na sua cidade, ele viu uma cidade constituída de pessoas que não tinha direção alguma, elas estavam aflitas. Esse paralítico estava aflito, estava exausto, esse pai estava aflito, essa mulher com hemorragia estava aflita, esse cego estava aflito, aquele jovem possuído estava aflito. Jesus viu essas pessoas aflitas, cansadas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Deus tem que mandar um pastor para essa cidade. Deus tem que mandar um pastor para essa região. Deus tem que mandar um pastor para esse povoado. E Deus pode estar levantando você aí onde você está. E você vai passar a olhar para as pessoas. E você vai ver que elas estão aflitas. E você vai ter compaixão. E você vai falar para Deus: Deus, o que é que eu posso fazer?
Jesus tinha disposição e Jesus tinha compaixão. E a pergunta que fica é justamente a pergunta que me foi feita. A seara é grande. Nós fizemos, nesses 4 anos e meio aqui em Guarituba, nós fizemos vários evangelismos. Nós fizemos contato. Em pleno ápice da pandemia, em abril, eu e minha esposa saímos pelo bairro, fazendo contato com os comércios, retribuindo as visitas das crianças que vieram na CBF, que fizemos em fevereiro. E nós não conseguimos alcançar todas as casas. Recentemente nós montamos uma equipe no mês de agosto e fomos levar álcool em gel, máscara para as pessoas. Nós compramos bíblias de uma doação generosa que recebemos. Nós compramos panfletos e nós montamos uma equipe de 9 pessoas. Postei recentemente, em agosto, julho e agosto. E nós fomos em várias casas aqui no bairro, porque é grande. Mas é só Guarituba, mas Guarituba é muito grande. E a gente ia de casa em casa, chamava, e nós não conseguimos chegar em todas as casas. Precisa de um trabalho sistemático, contínuo, perseverante. É muito trabalho para ser feito. A verdade é que Deus não pode mandar você para uma terra se você não está fazendo aqui e agora. Deus não chama desocupados, desinteressados, pessoas apáticas. Deus quer usar pessoas que estão dispostas a arregaçar suas mangas e tem compaixão dessas pessoas que andam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então é uma constatação, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Jesus falou aos seus discípulos: rogai ao Senhor da seara que levante. E essa é a minha oração. Lá em Jaguariaíva, Deus levantou o irmão Jomar, que está estudando, fez capelania, já está visitando os hospitais, tem um grande desejo de plantar uma igreja lá na cidade baixa, lá em Jaguariaíva, no bairro Primavera. Nós estamos conversando. É um dos nossos objetivos também, plantar uma igreja naquela região. O irmão Jomar se levantou e está estudando no seminário. O irmão Josiel se levantou lá de Jaguariaíva. Foi desafiado, se levantou, está no seu último ano. Tem considerado um campo internacional? Deus está trabalhando no coração dele? Isso tem acontecido ao longo da história? Isso tem acontecido nas nossas igrejas? E Deus pode levantar uma pessoa aqui da nossa igreja? Seria muito difícil você que está me ouvindo, e se Deus chamar você falar não. Pastor, mas eu tenho família, os outros missionários não têm? Mas eu tenho trabalho, eu tenho esposa para criar. Aí você entende a luta que tem um missionário, de ter que precisar de ajuda de outros irmãos que podem trabalhar, de igrejas para manter esse trabalho, porque ele está indo. E talvez você fale: mas eu sou preso com tantas coisas, eu tenho família, eu tenho mãe, e os missionários não têm mãe. Mas eu tenho meus sonhos, e o missionário nunca teve sonhos. Minha irmã, se Deus chamar você, tomara que Deus trabalhe no coração do seu marido e ele também obedeça. Talvez há jovens, talvez há crianças me ouvindo. E se Deus colocar no seu coração agora, que quando você crescer, você também vai ao campo missionário? Eu sei que lá em Jaguariaíva há pelo menos um jovem que tem falado isso para mim várias vezes. Quando eu completar 18 anos, eu vou para o seminário, eu vou estudar e eu vou para o campo missionário. É uma bênção. Não vou citar o nome dele, mas ele sabe que é dele que eu estou falando. Deus pode levantar pessoas desta igreja. Pastor, mas eu já tenho meus 50 anos. Para Deus não tem aposentadoria, não. Para Deus não tem idade, não. Deus usa quem Ele quiser, porque nós vamos ser usados para a glória dEle. Se Deus está falando aqui, e talvez Deus esteja falando com você, você também deve obedecer. A servir. Começa na sua igreja local. E Deus pode dar a você um novo campo. Espero de coração que Deus tenha falado ao seu coração. Que Deus possa fazer crescer em seu coração. Eu também quero ser usado por Deus.
Eu quero que Deus trabalhe no meu coração, para que eu possa ser usado, a começar com a minha igreja local. Eu sei que Deus não vai chamar todos para o campo missionário, mas Deus pode chamar todo crente para servir na sua igreja local. Como é que você avalia a sua disposição e a sua compaixão? Eu não tinha nenhum desses elementos, mas eu decidi que eu iria imitar a Jesus, o meu mestre. Espero que você, onde você está, você também tenha esse desejo de imitá-lo, tendo mais disposição e compaixão pelas pessoas. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo privilégio que tivemos esta noite de conhecer esse novo projeto missionário que nós apresentamos e consagramos ao Senhor. Oramos, ó Pai, que o Senhor me leva, a Juliana em segurança para Arapoti. Que o Senhor nos permita nos instalar na cidade. E tudo aquilo que precisamos fazer para que pessoas se convertam, sejam batizadas, edificadas, e que pessoas possam servi-lo, que isso possa acontecer. Nos proteja. Abençoa também essa igreja, a vinda do pastor Daniel, sua esposa, os seus 2 filhos, esta igreja constituída de crianças, adolescentes, jovens, adultos, homens e mulheres. Que o Senhor os sustente, que possamos todos nós, igreja, servi-lo até que o Senhor venha. Abençoa esta igreja e todas as igrejas do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado e que Deus abençoe a todos.